Programa Entre Elas. Apoio. Loja Baby Team Israel. Olá, estamos começando mais uma edição do Entre Elas aqui pela TVOP. Nós temos esse encontro toda segunda e sexta-feira às 11h30 da manhã e às 5h30 da tarde. E hoje no programa nós vamos ter uma entrevista sobre planejamento financeiro. No início de cada ano, muita gente busca se reorganizar e os que estão endividados mudar esta realidade. E ainda vamos mostrar o primeiro espaço colaborativo em Umuarama, que é um local comercial para microempreendedores. E no Entre Elas vai ter também a autoestima na terceira idade. Tudo isso a partir de agora. E nós começamos o programa fazendo uma pergunta: como está a sua vida financeira? O percentual das famílias com dívidas no Brasil chega a 65% e no Paraná a 90%. Eu estou recebendo no programa a consultora financeira Ellen Pedroso. Ellen, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Então, para a gente ajustar isso tudo, dessas famílias com tantas dívidas, quais seriam os primeiros passos e o planejamento financeiro? Thalita, eu acredito que para as famílias que estão endividadas hoje, não tem atalho para a gente chegar num sucesso financeiro sem antes ter um planejamento, tá? Esse planejamento, ele envolve o quê? O momento de vida em que aquela família está passando e também o que ela quer chegar, qual é o objetivo, o que ela quer cumprir, ela quer pagar as contas esse ano, ela precisa de um carro novo, enfim. Todos esses objetivos a gente não consegue conquistar sem antes ter esse planejamento. Ellen, essa organização ou reorganização, ela deve ser mensal? Sim, ela deve ser mensal. Primeiro, as pessoas têm que parar de acreditar que eu ganho um certo salário e eu tenho que agir e gastar de acordo com ele. É o nosso maior problema de endividamento, eu acredito que seja esse, Thalita. Gastar tudo que ganha. Gastar tudo que ganha. Porque se às vezes a pessoa acaba mudando de emprego, tendo uma alteração de salário, automaticamente acaba-se tendo um gasto maior respectivamente a esse salário. Então, assim, quando a gente fala em planejamento, automaticamente as pessoas pensam, eu tenho que parar de fazer tudo na minha vida, eu tenho que cortar tudo, e não é necessariamente isso, tá? Primeiramente, nós temos que ver e otimizar os nossos recursos, certo? Ganhando certo valor, com quanto eu conseguiria pagar as minhas totais despesas e acabar poupando um pouco de dinheiro também. É esse, na verdade, a receita do sucesso. Não tem atalho, não tem outra maneira da gente conseguir e nem ficar esperando pela loteria, né? E quando a gente fala em planejamento financeiro de uma pessoa física, é diferente para uma empresa? Na verdade, o conceito básico é o mesmo. A gente não adianta nós tentarmos abrir uma empresa, nós idealizarmos uma empresa sem antes pensar num planejamento financeiro. E nesse planejamento da empresa, a gente tem que pensar naqueles passos. O que eu vou fazer, quando, onde, como e quanto isso vai me custar, tá? Então, sabendo sobre todo esse custo que nós teremos e também sobre os ganhos de curto, médio e longo prazo, é que nós temos que fazer essa organização. Porque o que seria de uma empresa hoje, de uma excelente ideia, se ela não tiver fluxo de caixa? Ellen, para a gente finalizar, aquela pessoa que vem no decorrer dos tempos com várias dívidas, principalmente com as instituições financeiras, como sair dessa situação? Thalita, esse é um excelente momento para a gente estar renegociando dívidas. Hoje, no nosso contexto econômico, o nosso governo atual ele teve algumas quedas na taxa de juros. A taxa Selic, hoje no Brasil, significa taxa de juros. Então, o que acontece? Os meus investimentos passaram a render um pouco menos, porém, aquelas pessoas que têm aquele endividamento, elas têm uma oportunidade de renegociar a taxas mais baixas. E isso está sendo muito importante para, na verdade, dar mais tração para a nossa economia. Por quê? As pessoas passam a pagar juros mais caros e, consequentemente, elas podem estar otimizando
o valor de salário que elas costumam ter para poder até guardar um pouquinho. Ellen, muito obrigada pela entrevista, pelas informações e que todo mundo consiga aí se organizar nesse ano de 2020. Obrigada pelo convite, gostei de estar aqui mais uma vez com você e espero poder ajudar aí algumas pessoas a se reorganizarem. E a seguir vamos mostrar o primeiro espaço colaborativo de empreendedores em Umuarama. É no próximo bloco?